sobre oração, mas o título da mensagem de hoje é: continue firme, sua vitória está chegando. Daniel capítulo 10, verso 1, está escrito assim: no terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, também chamado como, me ajuda aí, vai, Beltesazar, teve outra o quê? Visão. Teve outra visão. Quem anda com Deus continua tendo visões. A Bíblia está dizendo que no terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel estava com a vida fácil. Por favor, me ajuda. Estava com a vida fácil? Daniel estava feliz e contente e tudo maravilhoso na vida dele. A gente está confundindo. Que Bíblia que você e eu andamos lendo, se é que lemos? A Bíblia não está dizendo Daniel. Pensa num cara fora da curva. Pensa num profeta de Deus ungido. Era cativo. Era um homem de confiança do rei. Foi colocado para governar cidades e o rei queria colocá-lo sobre todas as províncias. Ele era prefeito e Deus queria fazer, o rei queria fazê-lo como se fosse um presidente ali, ou um supervisor dos prefeitos. Ainda assim, ele era escravo. Ele não era livre. Irmãos, não existe coisa pior do que a gente não ter liberdade. Pode perceber que a primeira coisa que o diabo faz quando ele domina alguém é tornar essa pessoa escrava, prisioneira. Alguém escravo do vício, alguém escravo do medo, alguém escravo da culpa, alguém escravo da religiosidade, alguém escravo do pecado, da mentira, do engano. Por isso Jesus vai dizer que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. A primeira coisa que ele faz é roubar a liberdade. Porque uma pessoa cativa não tem visão própria. A visão dela depende de quem a domina, de quem a subjuga. Uma pessoa, quem já viu filmes ou qualquer coisa que uma pessoa fica presa num calabouço de um castelo? Quem já viu? A pessoa escolhe o que ela vai ver todo dia? A visão dela é escolhida por ela? Não, o que ela vê depende de quem a aprisionou. Se quem a aprisionou disser, pode levar para o pátio para poder ver como está o dia. Mas se disser, não vai sair desse quartinho escuro, vai passar o dia no quartinho escuro. Cuidado se está te faltando visão. E visão não tem a ver com olhar para a cor dessa parede. Não tem a ver para olhar para quem está ao teu lado. É enxergar além da cor dessa parede. Visão tem a ver com olhar acima do problema, além do problema. Peraí, eu estou vivendo o maior problema da minha vida. Então peraí, eu estou vivendo a oportunidade de compartilhar o maior testemunho da minha vida. Isso é quem anda por visão e não por vista. Isso é quem anda por fé e não por vista. Quanto maior o meu desafio, maior é a propaganda da minha vitória. Davi foi reconhecido na arena, não foi enfrentando um homem do tamanho dele, foi enfrentando um homem maior que ele. Enquanto eu e você lidamos com problemas comuns, ninguém nem se importa. Às vezes, para um homem ou para um jovem, lavar a louça é um problema. Está vendo como? Sou profeta. E isso eu não preciso nem falar pela fé. Às vezes, é ou não é? Aí ele lava a louça e quer contar que lavou a louça. Se ele for casado, ou se mamãe está em casa, ele vai ouvir uma frase de lei: não fez mais que obrigação, eu fiz a comida, eu lavei a roupa, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Mas no dia em que essa pessoa chega em casa dizendo, consegui comprar uma casa maior e melhor para a gente, é diferente do que lavar uma louça, gente? É ou não é? Ambos são importantes? Sim, mas é diferente. Se a gente se cansa correndo com homens que vão a pé, o que você está esperando? Grandeza na tua vida? Não vai chegar. Se os pequenos problemas e desafios do dia a dia deixam eu e você pilhados, não espere ser colocado sobre grandes situações. Daniel é um homem que
conserva, e você vai entender o porquê eu estou falando isso, ele conserva a sua essência em Deus, e por causa disso ele recebe de novo, outra visão de Deus. Em nome de Jesus, que seja esse um tempo de Deus liberar visão para quem está guardando a sua essência nele. Vista te mostra o problema, visão te faz enxergar além dele. Lembra que eu falei isso? Guarda isso e não esqueça mais. Vista faz você enxergar a sua dor. Visão faz você enxergar que Deus está com você na dor para te curar e fazer de você um agente de cura na vida de outros. Vista faz a gente olhar e dizer: está faltando tal coisa. Visão faz a gente olhar e dizer: tem uma oportunidade ali, porque onde falta algo tem uma oportunidade. Queremos andar por visão ou por vista, por fé ou por visão. Eu quero andar por fé, ou por vista. Eu quero andar por fé, mais alguém? Daniel teve outra visão. Olha para quem está do teu lado, por favor. Eu não peço isso sempre. Num culto é uma vez, às vezes duas. E a maioria dos cultos eu nem peço, mas hoje eu peço. Olha para essa pessoa e diga: pare de andar por vista, ande por visão. E se a pessoa quiser argumentar com você, ela continua andando por vista. Porque a vista dela está dizendo assim: mas eu não sou assim. Mas por que você está falando? Mas porque ela só está enxergando aqui. Não, nós estamos falando além disso. Ande por visão. Mais uma vez, olha para essa pessoa e diga: Deus vai te dar outra visão. Diga: já começou. Não deixa nada te distrair. Deus já começou a liberar uma visão hoje aqui. Continue firme. Essa é a base da nossa visão. Sua vitória está chegando, mas tem que ser firme. Daniel é um homem firme. No terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, também chamado o quê? Beltesazar. Pode falar aí, vai, fala. Isso, tenha medo não, encara os seus gigantes até que eles se tornem pequeninos. Qual o nome? Pastor, eu não me acrescenta nada. Acrescenta sim. Eu vou provar para você que sim. O que significa Beltesazar? Quem deu a ele o nome de Beltesazar? Onde ele recebeu esse nome? Só faltou agora eu falar sexta-feira no Globo Repórter. Onde vive, de onde veio, como surgiu esse nome? Presta atenção. O nome original de Daniel. Na Babilônia, ele recebe um nome babilônico, Beltesazar. Não é por acaso. Irmãos, a gente que às vezes não entende, não percebe o quanto nomear tem poder. O quanto as nossas palavras têm poder para produzir vida ou morte, bênção ou maldição. Nomear não é só escolher Rogério. Ou estou vivendo a maior crise da minha vida, você nomeou. Ninguém me ama, você nomeou. Filho perturbado, você nomeou. Marido maldito, você. Algum tempo atrás o pessoal falou uma coisa, saiu nas redes sociais aí um vídeo, frase, enfim, e viralizou de várias formas diferentes. Com certeza você foi alcançado por alguma coisa que falava exatamente isso aqui. Se hoje você acordasse só com aquilo que você agradeceu ontem, o que você teria? Se hoje você acordasse só com aquilo que você agradeceu ontem, o que você teria? Tem gente que acordaria sozinho em casa. Não teria cônjuge, irmãos, pais, filhos. Tem pastor que não teria igreja. É para falar, não é? O irmão Eider, posso falar? Tem ovelhas que não teria pastor. Tem empregados, funcionários que não teriam mais local para trabalhar. E tem empresários que não teriam mais colaboradores. Vamos parar por aqui. Tá joia. Nomear é importante. Palavras têm poder.
Palavras criam ambiente de vida ou de morte, de bênção ou de maldição. O que nós estamos fazendo com as nossas palavras? Deus não te deu e não deu a minha capacidade de falar só para a gente ser diferenciado dos outros seres vivos da face da terra. Nós falamos claramente, eles também têm a linguagem deles e se entendem com a sua linguagem. Deus nos deu poder para falar, porque quando Deus criou o homem, leia, domine sobre, domine sobre, domine sobre, domine sobre. Todos se comunicam, mas o homem fala. Todo ser vivo se comunica de alguma forma, mas o homem, quando fala, cria ambientes de bênção ou de maldição, de vida ou de morte, de vitória ou de derrota. Eu quero nomear bênção, vitória, eu quero nomear conquista, salvação, cura, perdão, libertação. Mais alguém? Fala alguma coisa sobre a sua família. Minha família é uma bênção, minha família é restaurada, minha família é liberta, minha família vai para o céu, minha família vai viver em harmonia na terra. Minha família tem saúde mental, espiritual, emocional, física. Pare de ser contaminado pelo mundo. A Babilônia quis contaminar Daniel e disse: seu nome agora é Beltesazar. O que significa Beltesazar, irmão Adilson? Ele não vai falar porque ele falou que não vai gastar toda a cultura dele hoje. Falou: pastor, fala o senhor mesmo, senão eu vou dar uma explicação muito complexa. Amém. Enquanto Daniel, o significado do nome Daniel é Deus protege, ou servo de Deus, e aí no caso, ele é do povo de Deus, do Deus vivo, servo do Deus vivo. Qual o significado de Daniel então? Deus protege, servo do Deus vivo. Mas a Babilônia diz assim: agora aqui você vai ser igual a gente, nós vamos inserir você na nossa cultura, inclusive na nossa idolatria. Então você será chamado Beltesazar, que significa Bel protege, um falso Deus que eles tinham, servo do Deus, entre aspas, Bel. A primeira coisa que a Babilônia quer fazer com Daniel, a primeira coisa que o mundo quer fazer com você e comigo, a primeira coisa que o mundo quer fazer com a nossa família, é roubar de nós a identidade que recebemos desde que fomos criados por Deus. Essa é uma noite de resgate e restauração de identidade. Apesar do nome pelo qual Daniel era chamado ter mudado, a essência de quem era Daniel não mudou. E é isso que importa para Deus. Eu posso chegar numa empresa e você dizer: pastor, por isso que eu não vou para frente, o meu chefe só me chama de miserável, amaldiçoado, por isso que eu não ando. Ei, o que estão falando, estão plantando para eles escolherem. Eu vou fartar a minha vida, a Bíblia diz: cada um fartar a sua alma do fruto da própria boca. Eu vou comer daquilo que Deus tem para mim, do que eu estou falando, alinhado à palavra dele. Por isso eu preciso orar, por isso eu preciso ler a Bíblia, para a hora que eu abrir a boca eu construir um ambiente de milagre, gente. Tentaram mexer com a essência de Daniel, e o mundo todos os dias tenta mexer com a sua e com a minha essência. Responde para você, eu não vou nem pedir falar para levantar a mão, ou falar, mas não, faz assim, ó, responde para você. Você leu a Bíblia hoje? Não vale agora, aqui, o que a gente leu aqui. Você orou hoje? Responde para você. Não, pastor, sabe o que é o trabalho, a correria. Parabéns, o mundo está conseguindo inserir você na cultura dele, onde não há tempo para o Deus vivo. Mas a gente teve tempo. Quem é que comeu hoje? Quem foi ao banheiro hoje? Graças a Deus. Quem tomou banho hoje? Incrível, maravilhoso. E quem não tomou, que tome. E a gente achou tempo para essas coisas. E para Deus a gente achou uma boa, entre aspas, esse boa aqui contém ironia, uma boa justificativa. Cultura do mundo. E aí, como é que você está na correria, rapaz? Não deu nem para orar. Correria, não deu nem para ler a Bíblia. E aí, meu irmão, estamos não sei o que, tal, pastor, correria, não deu nem para servir, não deu nem para ir para o culto. Não deu, e estão roubando de nós a nossa identidade. Eu não venho aqui cultuar porque quem vai pregar é um ou outro, ou porque tem muita gente ou pouca gente, ou é porque é um culto especial, ou simples. Eu venho cultuar porque o Deus vivo vai ser celebrado, e se ele vai ser celebrado, eu quero celebrá-lo.
É sobre isso. A minha identidade e a sua identidade é revelada onde nós não somos conhecidos ainda. Eu e a pastora fomos para Fernando de Noronha. Uma viagem abençoada, que nós conseguimos fazer de uma forma muito econômica. Por esse dia eu vou gravar até um vídeo e colocar lá, compartilhando o que é bom. Como que conseguimos fazer? E às vezes você fala, pastor, eu tenho sonho. Então você faz lá o cálculo, organiza e vai. Ou para outro lugar qualquer. Chegamos lá, irmãos. Primeiro dia a gente chegou no final da tarde, então não deu nem tempo. Chegamos no domingo, finalzinho da tarde. Chegou segunda-feira, saímos fazer o primeiro passeio lá, que é um tour pela cidade, um passeio básico que tem, para você conhecer um pouco da cidade. Fomos entrar na caminhonete que vem pegar, vai passando, pegando o pessoal nas pousadas e tal. Aí a pastora falou, vamos dentro? Eu falei, não, vamos fora. Aí fomos na caçamba, da caminhonete, aí sentamos, tinha lá umas 4 pessoas sentadas. Dali a pouco, irmãos, eu acho que linda, não deu 15 minutos de conversa. Não deu 15 minutos de conversa. Ah, vocês são evangélicos? Somos. Ah, eu também, eu sou da igreja tal. Oh, nós somos, tal. Dali a pouco, já começa, tal. Ah, a outra, mas vocês são da igreja? Irmãos, a gente não chegou falando somos pastores, nem falamos, fomos falando, segundo ou terceiro dia alguém foi saber, sei lá quando, 4º dia, sei lá que dia. Mas a nossa identidade, ela é de agradecer a Deus pelo alimento aqui ou lá. Ela é de falar graças a Deus, Deus te abençoe aqui ou lá. Seja no meio da nossa Jerusalém, seja na Babilônia, eu vou abrir a minha boca e vou dizer Deus te abençoe. Eu vou dizer glória a Deus, graças a Deus, obrigado Jesus. Eu e a pastora às vezes está num lugar assim, e que na mesa a gente não tem liberdade de falar, gente, vamos agradecer. Primeiro dia, a gente fez aquela oração bonitinha, né, que a pastora está longe, aí senão a gente pega na mão do outro assim, meio de pontinha assim, fecha os olhos, baixinho, abaixa a cabeça, faz a nossa oração, agradece pelo alimento, e mais tranquilo. Segundo dia, terceiro dia, falamos, gente, a gente na praia farofando, pedimos uma marmita para entregar lá na praia, entregaram a marmitex lá, quentinha. Chegou, gente, vamos agradecer? Tinha 2 lá que eram afastados. Vamos. E agradecemos. Está todo mundo lá falando amém. Porque a nossa identidade é a nossa essência. Se eu vou comer, louvado seja Deus, que eu tenho saúde para comer e o que comer. Posso estar entre os irmãos, ou posso não estar entre os irmãos. Eu agradeço ao meu Deus. Daniel está na Babilônia, mas as visões dele continuam sendo as visões de Deus. E aí eu faço mais uma pergunta. Você tem sido guiado pelas visões de Deus ou da sua realidade? Ah, pastor, eu estou numa situação, Daniel estava numa situação muito pior que a sua, garanto. Quem é que é escravo, diga amém. Está vendo? Daniel era. A situação de Daniel era pior que a minha e que a sua. Não, pastor, eu estou desempregado, mas não é escravo. Estou endividado, mas não é escravo. Daniel era escravo, não importa o que ele conquiste, não importa o quanto ele prospere, ele não tem liberdade para desfrutar. Sabe, irmão Adilson, ontem no Homem ao Máximo você falou assim, o pastor Rogério ensinou que a gente tem que sair com a mulher para pelo menos chupar um picolé na praça. Daniel não podia, sem a permissão do rei. Ele vai conquistando a autoridade e a coisa vai mudando. Eu estou falando aqui de etapas que o Daniel enfrentou ao longo da vida, amém? Ele não chegou lá sendo reconhecido e valorizado pelo rei e vou te dar autoridade. Ele foi galgando isso. Mas junto tentaram inserir uma identidade. Até as conquistas que nós temos no mundo, alguém vai tentar empurrar uma identidade mundana e dizer, isso aí foi por causa dos seus diplomas, isso aí foi por causa do seu isso aí foi por causa do network, isso foi por causa disso. Olha, estude, se relacione, se capacite, se organize, faça tudo, mas não esqueça, a honra, a glória e o louvor são e sempre serão ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Se eu pregar uma boa mensagem, louvado seja Ele. Eu posso ter estudado, eu posso ter buscado, mas foi Ele que me deu graça, porque eu posso estudar a melhor mensagem do mundo, chega aqui na hora e não sai nada. A glória é dEle. Tentaram roubar de Daniel sua identidade. Tentaram imprimir a Daniel uma outra identidade. O verso 2 o verso 1 ainda diz assim, ó. No 3º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, também chamado de Beltesazar, teve outra visão. Ele entendeu que essa visão era verdadeira e se referia a certos acontecimentos que ocorreriam no futuro. Tempos de guerra e de grande dificuldade. Eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar 3 semanas de luto.
aflição de alma, é isso que ele quer dizer. Me rasgando, me esvaziando diante de Deus, me humilhando, me quebrantando diante de Deus. Como eu disse, a primeira coisa que o mundo tenta fazer é roubar a nossa identidade. E se nós temos uma identidade bem firmada em Cristo, isso vai gerar em nós muitas vezes opressão. E a gente vai precisar se consagrar para não ser contaminado. Se eu e você não nos consagrarmos, nós seremos contaminados. Põe para mim o primeiro tópico, presta atenção nisso aqui, gente. Isso aqui é muito importante. Não permita que sua identidade, sua essência em Deus seja o quê? Mudada. Só Ele pode fazer isso. Eu acho bonito e joia e faz parte. Pelo amor de Deus, não me entenda mal. Você vai. Quando alguém diz assim: as coisas que eu passei na vida tornaram quem eu sou. Um alcoólatra diz a mesma coisa. E é admirável o alcoólatra ter se tornado alcoólatra porque ele passou por um lar de alcoolismo. Um traficante que cresceu no meio de traficantes diz que se tornou assim por causa do que ele passou na vida. É admirável ele ter se tornado daquele jeito? Então, por melhores ou piores que tenham sido as circunstâncias da nossa vida, e elas sim têm influência sobre quem nós nos tornamos, tem influência, eu não estou negando isso, pelo amor de Deus, presta atenção. Mas cuidado, só Deus pode validar uma influência ou não. Há marcas na minha e na sua vida que Deus vai dizer: esqueça isso, vire essa página, vá adiante. E há outras que Deus vai dizer: supere isso e carregue esse testemunho. Nós vamos usar isso para honrar o meu nome e ajudar pessoas lá na frente. Quem sabe o que eu carrego e o que eu descarto é Deus, não sou eu. Sabe quando a gente erra? Quando a gente quer escolher por conta própria o que carregar e o que não carregar. Ouça Deus. Deus, passei por uma experiência, Deus, passei por uma situação, carrego isso ou descarto isso? É Deus que tem o poder, é Deus quem deve dizer se isso vai influenciar na minha identidade, em quem eu sou, em como eu me comporto, no meu temperamento. Há pessoas que passaram na minha vida e influenciaram o meu temperamento para pior, eu permiti isso. Mas louvado seja Deus que houveram pessoas que passaram e influenciaram para melhor. E eu ouvi Deus e eu passei a entender: essa influência aqui que eu tinha comigo eu não quero mais. Eu vou descartar, eu vou jogar fora. E eu vou ficar com essa influência que Deus está me dando. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Que da mesma fonte não dá para jorrar água doce e água amarga. Escolha quais marcas você quer carregar na sua vida. Daniel é um homem que diz mais ou menos assim, sem precisar falar, com o seu comportamento: eu estou na Babilônia, mas eu sou um homem de Deus. Eu estou no mundo, mas eu sou um cidadão do céu. Será que nós podemos dizer o mesmo? Será que você pode dizer isso? Diga: eu estou no mundo, mas sou cidadão do reino dos céus. É sobre isso. Agora, o seu comportamento e o meu comportamento revela o reino dos céus? A bica que a gente dá em tudo: vou chutar o pau da barraca, não quero saber mais de nada. O desprezo, a falta às vezes de compromisso, de verdade, de transparência. Tudo isso faz parte do modo de viver no reino dos céus? Não, pastor. Então nós precisamos ser transformados. A gente precisa carregar com a gente as marcas corretas. Cuidado com as marcas erradas. Cuidado com a identidade errada. Alguém está entendendo? Sabe, mudaram o nome de Daniel. Como ao longo da vida tentam mudar o nosso nome. Isso é um fracassado. Isso aí nunca dá certo. Esse casamento aí. E esse casal aí, ó, só vive se pegando no tapa. E essa criança aí vai ser marginal. Ah, esse é isso, aquilo, fanático, alienado, o diabo a quatro. Toda hora estão tentando mudar a nossa identidade. Não permita que isso afete e influencie a sua essência. A sua essência é estabelecida em Deus, ela é moldada por Deus, ela é validada por Deus. Continua aos pés de Jesus, porque é Ele que diz qual é o nome que vale sobre a sua vida. Qual é a essência que tem que ser conservada? Se alguém diz: pastor, eu perdi a minha identidade ao longo do caminho. Como o senhor falou, ao longo do caminho, influências, situações, circunstâncias, pessoas, casos que eu vivi, lugares que eu passei, corromperam minha identidade.
roubaram a minha essência. Então volta, meu irmão, volta para Deus. É tempo de restaurar a essência. Eu e você precisamos ser chamados gente de oração, povo de oração. Jesus disse: minha casa será chamada casa de... Pastor, é a igreja. É mesmo? A Bíblia diz que nós somos templo de quem? Do Espírito Santo. Então nós temos que ser chamados casa de oração, e não casa de murmuração, e não casa de ódio, de vingança, de revolta, de mágoa, de rancores e traumas. Casa de oração. Eu posso estar no melhor momento da minha vida, eu continuo orando, louvado seja Deus por ter me colocado lá. Eu posso estar no pior momento da minha vida, eu continuo orando e dizendo: Deus tem poder para me tirar daqui. Em tudo Ele é o meu Deus. Casa de oração. Essa é a nossa essência em Deus. No começo, Deus Pai vinha no jardim, na viração do dia, falar com Adão. Na virada dos testamentos, vamos dizer assim, Deus envia seu Filho para andar com homens aqui na terra como homem, Deus Filho, e Ele anda ao lado de homens. Mas vindo a plenitude dos tempos, depois de Jesus ter sido enviado e morto e crucificado, Deus enviou o seu Espírito, que nos faz clamar: Abba Pai, Paizinho. E esse Espírito agora habita em nós e tem até ciúmes de nós, quando a gente começa a viver no padrão do mundo e não no padrão do reino dos céus. É hora de voltar a ser Daniel ou Beltesazar. Nosso vocabulário, nosso olhar, nossos ouvidos, nosso temperamento, nosso gênio, nosso jeito de agir, não pode ser moldado pelos padrões do mundo, mas sim pelos padrões do céu. Tem servos de Deus aqui, tem homens e mulheres protegidos por Deus aqui, pelo Deus vivo e não por Bel. O verso 3 vai dizer assim, ó: durante todo esse tempo não havia comido nada saboroso, não tinha provado nenhuma carne, nenhum vinho, e não tinha usado nenhuma loção perfumada, até passarem as 3 semanas. Em 23 de abril daquele ano, estava em pé, próximo ao grande rio Tigre. Levantei os olhos e vi um homem vestido com roupas de linho e um cinto de ouro puro. Seu corpo era semelhante a uma pedra preciosa, seu rosto faiscava como relâmpago, e seus olhos eram como tochas acesas. Seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e sua voz era como o som de uma grande o quê? Multidão. Somente eu, Daniel, tive essa visão. Os homens que estavam comigo não viram coisa alguma. Gente, não espere que quem não está se consagrando tenha a mesma visão de quem está se consagrando. Não espere que quem não está orando tenha a mesma visão, a mesma paz, a mesma tranquilidade, a mesma fé, o mesmo ânimo, a mesma determinação, a mesma coragem, a mesma ousadia de quem está orando. Que quem não está lendo a Bíblia tenha o mesmo que quem não está lendo. Gente, isso é a mesma coisa. Por exemplo, a Wader e a Suelen correm São Silvestre, de vez em sempre, final de ano. Ano passado eles mandaram: ei pastor, vamos. Não deu. Mas com Deus adiante, esse ano tem que dar. Mas imagina, hoje eu decido ir. Eu posso ir, eu posso caminhar, correr um pouquinho, corre um quarteirão, anda outro e tal, joia. Eu quero ir para correr do começo ao fim, mesmo sabendo que não se corre do começo ao fim. Na hora que sai aquele bolo lá, ninguém corre, todo mundo anda, até que começa a dispersar um pouquinho e começa a correr. Mas presta atenção, eu não consigo acompanhá-los. Por quê? Porque eu não tenho uma rotina de preparo como a deles. Então eles não podem esperar que, pastor, vamos, não, o senhor é nosso pastor, o senhor ora pela gente, o senhor é ousado, o senhor é cheio de fé, ô pastor, o senhor é um homem para frente. Eu sou, mas eu não me preparei como eles se prepararam. Quem está entendendo? Então não espere que quem não está se preparando tenha a mesma visão que você. Inspire essas pessoas a vir para a visão. Encoraje essas pessoas. Não estou falando para você olhar e falar assim: aí ó, bando de coitado, miserável, pecador, vocês não estão no nível que eu estou. Então você não está em nível nenhum, porque a única coisa que conseguiu foi religiosidade. Nós estamos falando do amor de Cristo, que vai estimular e encorajar quem não está a estar, quem não é a se tornar, quem se perdeu a ser achado. A festa, quando fala do filho pródigo, da ovelha perdida e da dracma perdida, a festa sempre é pela restauração e não pela condenação. Eu e você temos que ter celebração por toda a restauração. Isso é visão do céu.
Daniel tem uma visão, os outros não têm. Diz então o verso 8. O 7 ainda. De repente, porém, eles se encheram de terror e correram para se esconder, porque percebe que tem um ambiente diferenciado. Assim, fiquei ali sozinho e tive essa visão extraordinária. A palavra de Deus hoje para o Rogério e para... É hora de visão extraordinária, além da ordem, além do natural, além do comum. Só que só vai ter visão extraordinária quem desapegar da visão comum. Já preguei sobre isso algumas semanas atrás. Enquanto você ficar agarrado na visão comum, não espere a visão extraordinária. Então diz ainda o verso 8: perdi as forças, fiquei muito pálido e quase desfaleci. Tamanha grandeza da visão. Então ouvi o homem falar, e ao som de sua voz perdi os sentidos, e fiquei ali estendido com o rosto no chão. A glória de Deus era tanta depois dessa consagração de Daniel, que quando o Senhor se manifestou a ele, ele não tinha forças para ficar de pé, e nem sequer de joelhos diante do Senhor, ele caiu, ficou estendido. Daniel tinha certeza de alguma coisa ali? Hein, gente? Ele recebeu a visão, ele já tinha agora a interpretação da visão? Não, agora ele vê um homem, agora ele vê alguém que vem falar sobre a visão, mas ele já sabe, ele já tem certeza de alguma coisa? Já falaram para ele o significado, o entendimento, esmiuçaram a revelação dessa visão? Quem é você e quem sou eu no meio das incertezas? Mas eu não sei se vai dar certo, mas eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei. Daniel sabia? Ô Dani, me ajuda. Aquele Daniel sabia? Ele já tinha certeza? Não. Mas ele tinha fé. Quem é guiado por incerteza não será coroado, premiado, contemplado pela fé. Não dá. É o oposto. Eu não posso ser guiado pela dúvida, pelo medo, pela inconstância, mas pela fé. As incertezas não podem falar mais alto do que a presença de Deus em nossa vida. Põe o próximo tópico, por favor, presta atenção nisso aqui. Põe para mim. Entregue suas o quê? Incertezas a quem? A Deus, não ao desespero e nem à carne. Daniel não tem certeza nenhuma, ele só sabe que ele está vendo algo sobrenatural, ele não tem certeza de nada, ele ainda não tem confirmação de nada, ele ainda não entendeu o que é aquela visão que ele recebeu, nada. Ambientes de incerteza separam, como alguém poderia dizer, homens de meninos, maduros, pessoas maduras, de pessoas imaturas. Pessoas firmes de pessoas inconstantes. E eu não estou falando isso no sentido de rebaixar ninguém, mas sim de cada um se examinar e ver onde está, para ter foco, para onde eu preciso ir. Eu preciso me tornar homem, eu preciso me tornar mulher, eu preciso me tornar maduro, eu preciso me tornar uma pessoa firme, eu preciso me tornar uma pessoa constante. Eu tenho um foco, eu tenho um alvo, eu preciso sair dessa pessoa desesperada, que quando não tem certeza reage pela carne e não pelo espírito. Gente, quanto maior a incerteza, maior tem que ser o espírito. Quanto maior as minhas incertezas, mais eu tenho que me mover por fé. Mas presta atenção que você e eu fazemos exatamente o contrário. Quando vem muita incerteza, a gente quer confrontar nossas incertezas com o racional, e aí fica um abismo de distância, a gente entra em desespero e aumenta o tamanho do abismo, porque a gente tende a fazer bobagem quando está em desespero. Por isso a Bíblia diz: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe o seu lugar. A calma desfaz grandes erros. O acordo é um bom remédio. Calma. Pastor, mas eu não sei se o meu filho vai se converter, eu não sei se a minha esposa, o meu marido, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se eu vou ser selecionado, eu não sei. Irmão, eu venho pregar sem nem saber se você vai vir para o culto. E tem um monte de gente que consegue, melhor, não, hoje ele vai, ela vai, não foi. Aí fala, acho que nem vai, aí aparece. É uma gangorra. Mas uma certeza eu tenho: eu vim servir o Deus vivo e o nome dele vai ser exaltado. No meio das incertezas,
Entregue todas elas a Deus. Para de entregar suas incertezas a gente que tem menos estrutura que você. O que você acha? Meu marido começou a se comportar assim. O que você acha? Aí vai perguntar para outro que destruiu todos os casamentos que teve na vida. Não, porque ela já tem experiência sim em acabar com o casamento. Gente, nós precisamos levar a Deus. Irmãos, é humano. É o que eu falei? Uma pessoa tem um exame para fazer. Ela fica ansiosa. Ela falou, meu Deus, e se o médico ainda fala que pode ser algo grave? Mas pega essa incerteza do exame que você tem para fazer e entrega a Deus. Não ao desespero nem à carne, porque não vai melhorar em nada. Pega essa incerteza sobre como será o meu amanhã, como será o meu final de ano, como será o meu próximo ano, como será agora que eu não estou trabalhando mais onde eu trabalhava, como será agora que eu não tenho mais aquele apoio que eu tinha, como será? Eu não sei, mas eu posso recorrer a quem sabe. Já parou para pensar que a gente pode recorrer a quem sabe todas as coisas? E ainda assim a gente recorre a quem não sabe. A quem sabe tanto quanto nós ou menos até. A gente corre e recorre. Quando deveríamos recorrer a quem sabe, a quem tem todas as respostas. E pelo amor de Deus, eu não estou levantando a bandeira do não fale com ninguém. Não é isso. A Bíblia diz, comunicai com os santos nas vossas aflições. Levai as cargas uns dos outros para ser sarado. Isso é bíblico, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que eu já venho falando há algum tempo, alguns aqui vão lembrar. Acho que 2 ou 3 semanas atrás, eu até dei um exemplo aqui. Falei, quando alguém vier, pastor, pedido de oração. Deixa eu fazer uma pergunta, você já falou com Deus? Não, então nem fala para mim. Primeiro fala com Ele que eu não quero roubar o lugar que é dele. Quem lembra de eu ter falado isso algumas semanas atrás? A gente não levou nem para Deus, mas eu preciso falar para o Ozelim. Ozelim estava esperando a hora de te encontrar hoje. Eu preciso te falar isso aqui. Gente, é errado eu compartilhar algo com o Leandro, Ozelim? O problema é quando ele passa na fila na frente de Deus. Imagina, você está num lugar e só tem uma vaga. Chega Deus e o melhor amigo, o pastor, a pastora, a líder da intercessão, o quem quer que seja. Você vai dar vaga para Deus ou para aquela pessoa? A maioria não respondeu porque já entendeu o que o bicho está pegando. A gente dá a vaga para Deus ou para aquela pessoa? A gente deveria, vou facilitar. A gente deveria dar a vaga para quem? Para Deus ou para a pessoa? Nem sempre é assim. Rogério, mais alguém? Nem sempre é assim. Às vezes eu nem falei com Deus. Enquanto alguém fala, meu Deus, foi de Deus te encontrar aqui. Eu preciso te falar, acabou de acontecer isso e isso. Aí Deus fala, fui eu que coloquei alguém para tomar o meu lugar? Foi de Deus, fui eu que pus alguém para ficar na minha frente, para ser mais importante que eu. Daniel, 3 semanas, 21 dias, buscando entendimento daquela visão, e não pediu nenhum conselheiro e nenhum sábio. Ele foi se quebrantar, ele foi se rasgar, ele foi se humilhar diante de quem? De Deus. Continue firme, tua vitória está chegando, a revelação do que Deus tem para você está chegando, irmão. Daniel entregou um momento de incerteza a Deus. O que é isso? É viver, praticar. Segura o Daniel 10 que a gente já volta. Rapidinho Romanos 12, rapidinho. Vem comigo em Romanos 12. Eu nem li, só marquei porque esse aqui é de lei. Versos 1 e 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem, que façam o quê? Entreguem seu corpo a Deus. Seu cérebro está no seu corpo? Sua mente está no seu corpo? Ou seja, suas emoções estão no seu corpo? Sim. Então entrega tudo para Deus. Seu temperamento está no seu corpo? Medo, ansiedade, está tudo aí, gente. E Paulo escreve aos Romanos, Deus falando conosco, como falou aos Romanos, entrega tudo a Deus. Por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Irmão, tem gente que fala glória, glória, aleluia, mas passa a semana sem adorar a Deus, porque Deus estava esperando ser adorado quando a má notícia chegou, e ao invés de você desabafar, esculhambar, entrar em desespero, falar com quem não deve, você deveria ter falado primeiro com Deus e depois agido. Pastor, então a gente tem que passar pano para tudo. Eu falei, se eu passar pano, precisamos resolver em
Deus. Depois de ter falado com Deus e ouvido a Deus. Aí o verso 2, que é o principal desse momento aqui, diz assim, ó: não imitem o comportamento e os costumes deste o quê? Mundo. Ô Daniel, mudaram o teu nome, mas não imita eles não. Você não é servo de Bel, você é meu servo. Irmão, Deus te trouxe hoje aqui para dizer, independente da pressão ou da opressão que está sobre a tua vida, Deus está falando, você é meu servo, teu negócio é comigo. Não para, não desista, continua firme, porque continua sendo com Deus a tua vida. É com Deus. Não imita o padrão do mundo. Não imita o comportamento, o temperamento, o desespero, a angústia, a aflição, o perfil do mundo. O nosso perfil é do céu. Vem o teu reino e governa na terra. A começar da minha vida, governa a minha vida. Diz ainda assim, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus para vocês. A vontade de Deus para mim é boa, agradável e perfeita. Mas alguém pode dizer isso? Dá um glória a Deus. Deus tem uma vontade maravilhosa, mas eu estou igual Daniel, pastor, na Babilônia, mas mudaram o meu nome, mudaram minha identidade. Eu sou conhecido por um apelido pejorativo, eu sou conhecido de uma forma de deboche, mas Deus está dizendo que Ele continua tendo para você uma vontade boa, agradável e perfeita. Não se renda à falsa identidade que tentaram imprimir, ou ao falso nome que tentaram colocar sobre você. Continue invocando o nome do Senhor, continua assumindo a sua identidade em Cristo Jesus, continua firme, porque a tua vitória está chegando. Uma das últimas tentativas do diabo é roubar de nós a visão que Deus nos deu, porque um homem e uma mulher sem visão não tem mais nada, não tem mais nada. Se uma pessoa não tem visão do que é família, ela pode casar, mas nunca terá uma família feliz. Se uma pessoa não tem visão do que é ter saúde, ela pode comer, beber, fazer o que for, passar em consulta médica, mas ela nunca saberá o que é ser saudável. Ter saúde não tem a ver com o dinheiro que eu tenho para comprar remédio, ou com o convênio que eu pago. Visão de saúde é evitar doenças, e não tentar combatê-las. Visão de saúde emocional é entender sua fragilidade e a sua força, porque nós temos as duas coisas. Eu sou frágil e forte, quem mais aqui é? Eu entrego minhas fragilidades a Deus e as minhas forças que glorifiquem o nome dEle. Visão de prosperidade não tem a ver com quanto dinheiro alguém ganha. Tem gente com muito dinheiro no bolso, na conta, mas é um pobre, miserável, porque tudo que ele tem como riqueza diz respeito a dinheiro ou posses e bens. E isso é a maior miséria que alguém pode ter, é achar que a riqueza se resume a recursos, a dinheiro. A riqueza começa de quem você é, da sua essência, para aquilo que você administra. Eu falo e repito sempre, eu conheço pessoas vivendo com 1, 2 ou 3 salários mínimos, são mais prósperos do que gente que ganha 50 salários mínimos. Visão de paz, visão de felicidade. Você vai falar com um viciado em droga, a visão dele de paz é quando ele fuma um baseado. A visão de força, de valentia, de energia é quando ele cheira uma carreira, um pino. Mas você vai falar com alguém de fé, a sua visão de paz e de força está no nome do Senhor. Visão. Toda vez que a gente estiver perto de conquistar, vão tentar roubar nossa visão, nossa identidade. Aí a gente que é inconstante, um dia fala, eu vou construir, não vou mais construir. Eu vou casar, não vou mais casar. Eu não sei se eu caso, eu não sei se eu fico casado. Eu não sei se eu construo, não sei se eu paro de construir. Eu não sei se eu viro crente, se eu largo disso. Eu não sei se eu vou continuar pastor ou se eu largo de ser pastor. Irmão, se um dia você olhar para mim e achar que eu nem sei o que eu quero fazer, a quem eu quero servir, você, por amor à minha alma, pode me ajudar a interceder por mim, mas naquele momento, eu não sirvo mais para ser ouvido, eu preciso ser cuidado e não ouvido. Quem está entendendo a diferença? Eu falei sobre ser descartado? Não, eu não estou falando sobre a gente descartar quem não é mais útil, eu estou falando sobre a gente saber o momento de ocupar cada posição. Qual é a visão? Qual a visão que eu e você estamos abraçando? A deste mundo, nos conformando com ele?
sendo moldados por Ele. Põe o tópico aí para mim, por favor. Presta atenção nisso. Continue sendo moldado por quem? Por Deus em toda circunstância. Aplaudido, a glória de Deus. Pressionado, a minha força está no nome do Senhor. Tentado, Ele não me deixa tentar além do que eu posso suportar. Não vem com essa que a tentação foi mais forte que você. Ou eu. A gente que decidiu se aproximar demais do pecado. Aí já não é tentação, já começamos a pecar. Não, pastor, eu não comecei a pecar, eu cheguei perto, mas não pequei. Aí teve uma hora que eu não tinha mais força. A Bíblia manda fugir da aparência. Fugir do quê? Fugir do quê? Aparência do mal. O que é isso? É Deus dizendo assim: Rogério, ninguém é tentado além do que pode suportar. Quem já leu isso na Bíblia? Mas fiel é Deus que dará o escape. Enquanto eu estou fugindo da aparência do mal, porque quando eu não fujo da aparência do mal, eu já estou em pecado. E aí eu cheguei perto da aparência do mal, e aí aquela tentação já é mais forte que eu, porque eu já estou em pecado. Eu não vou cair no pecado porque não tinha força. Eu pequei quando não respeitei a palavra de Deus, quanto a fugir do pecado, fugir da idolatria, fugir da prostituição, fugir da aparência do mal. Tem coisas que a gente tem que fugir, não chega nem perto, não brinca com isso. Porque você e eu não seremos fortes o bastante para dizer não. Então foge, foge. José fugiu da mulher do Potifar, porque ele sabia que ele já estava no limite. Ele fugiu. Pagou um preço alto, mas o preço que ele pagou não se comparou com a glória que ele recebeu. Eu estou aqui para te dizer que se você fugir da aparência do mal, fugir do pecado, a glória que você vai receber é muito maior do que o preço que você vai pagar. Muito maior. Seja moldado, continue sendo moldado por Deus, não pelas circunstâncias. Eu não sou fruto do meio que eu vivo, eu não sou produto do meio, o meio me influencia, por isso eu escolho que meio que eu fico. Se esse meio não é bom, eu tenho que me mover. Eu tenho que me mover. Mas se o meio é bom, eu vou fazer de tudo, vou usar todas as minhas forças para me manter no meio que é bom, porque dali eu vou crescer e vou me tornar cada dia melhor. Volta em Daniel 10, verso 10 agora. Diz assim, versículo 10. Nesse instante, lembra que Daniel caiu desacordado? Lembrou? Quando teve a visão. Já do homem que veio falar com ele. Nesse instante, a mão de alguém me tocou e me pôs ainda trêmulo sobre minhas mãos e meus joelhos. E o homem me disse: Daniel, você é muito precioso para Deus. Eu ainda gosto, além do precioso, da versão que diz homem muito amado. Mas vamos seguir aqui. Daniel, você é muito precioso para Deus, por isso ouça com atenção o que eu tenho a lhe dizer. Levante-se, pois fui enviado a você. Quando ele me disse isso, me levantei. Ainda o quê? Pastor, não posso me levantar porque eu estou tremendo. Se ele mandou levantar, levanta, tremendo, chorando, gemendo, mas se levanta, se move, começa a fazer alguma coisa. Para de esperar que, presta atenção, que aqui você vai ver que é um anjo, não é Deus, é um anjo que está falando com Daniel. O anjo pega ele estendido no chão, coloca ele sobre as mãos e os pés e os joelhos. O que é isso aí? Os pés, deixa ele mais ou menos assim. Agora, Daniel, o primeiro passo, Deus te ajudou. O que você não conseguia, Deus fez. Agora que você recebeu visão e direção sobre o que fazer, usa a tua força e comece a se levantar. Gente, o mesmo homem, o mesmo anjo, enviado por Deus, que pôs o Daniel de um homem estendido no chão, para um homem nessa posição, não podia colocar ele de pé? Por que não faz tudo na nossa vida? Porque Deus quer que a nossa fé seja exercitada e cresça, e não que ela seja retraída e mirrada. Deus não põe Daniel em pé direto, Deus quer mostrar para Daniel que ele pode se levantar. Olha para quem está do teu lado, por favor, e seja a boca de Deus mais uma vez. Hoje está diferente, Deus é que manda aqui. E fala: Deus não fez tudo, porque Ele quer que a sua fé se fortaleça, e que você cresça e ajude mais pessoas. É isso, gente. Não é para ser carregado no colo a vida inteira. Ai, ninguém se importa comigo. Espera aí, será que Deus não está mandando você se posicionar e começar a estender a sua mão? Você usar a força que Ele te deu. Olha o que Daniel ainda ouve. 12, em seguida ele me disse: não tenha medo, Daniel, pois desde o quê? Lê bem forte para mim. Desde o primeiro dia, desde que você começou a orar, em que você começou a orar por entendimento e se humilhar diante de Deus, seu pedido foi o quê?
ouvido. Eu vim em resposta à sua oração. Eu estou pregando essa mensagem em resposta a quem orou. Deus está enviando essa palavra em resposta a quem está orando. Quem não está orando não está entendendo nada, mas começa a orar que vai vir palavra para responder e dar vitória para você também. Vai vir resposta, mas resposta vem para quem ora, não é para quem assiste. Aí, sabe por que quem anda por vista? Eu já falei isso aí, ó. E quem anda por visão, por fé, é diferente? Porque quem orou entende resposta, e quem não orou não entende nada. Por que o pastor está falando isso? Ah, hoje parece que eu não entendi nada, mas quem orou está falando, Deus, obrigado, era o que eu precisava, Deus, eu orei, Deus. Quem orou veio buscar a sua resposta. Porque tem gente, irmãos, que se não orou, nem sai de casa. O que eu vou fazer lá? Eu nem acredito que vai ter resposta para mim. Quem orou faz de tudo, mas vai buscar a sua resposta. Daniel está buscando. São 21 dias de jejum. São 21 dias, ele diz, se humilhando. O anjo diz, Deus, o céu viu que você estava se humilhando. O céu viu que você estava pedindo entendimento. Você não pediu riqueza, você queria entender, você queria visão, você queria avançar. Você chegou aqui em busca de entendimento, de visão. Deus está contemplando você e chegou a resposta hoje para você. Põe para mim rapidinho Oséias 6,3, presta atenção nisso. Só vou ler para você aqui, a gente segue, presta atenção nisso. Oséias 6,3. Ah, como precisamos conhecer o quê? Quem? O Senhor. Busquemos conhecê-lo, Ele nos responderá. Tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. Põe na Almeida Revista e Corrigida, por favor. Conheçamos e o quê? Prossigamos em conhecer quem? O Senhor. A gente está buscando conhecer mais a Deus. A gente está prosseguindo, continua firme, tua vitória vai chegar. Ô Daniel, você é um homem precioso, você é um homem muito amado. Sabe por quê, Daniel? Porque você buscou e prosseguiu em buscar conhecer mais a Deus. Por isso você está conhecendo um anjo face a face. Tem gente que fala, tudo que eu queria é ter visão de anjo. Irmão, você não olha nem a Bíblia que está aí, só abrir. A pessoa não tem nem visão do que está escrito na Bíblia, porque ela não abre para ler. E está pedindo visão de anjo. Eu fico imaginando Deus olhando e falando, você está te tirando com a minha cara. Eu te enviei a minha palavra, o verbo que se fez carne é o meu filho, em forma de livro. Você não abre para ler, e está pedindo visão de anjo. Quem está entendendo? Faz sentido? Quem quer visão do extraordinário, do sobrenatural, lembra, eu preguei isso, tem que superar o ordinário, o comum, tem que percorrer o caminho comum. Caminho comum, gente, jejum, oração, leitura da Bíblia, isso é o comum. Isso é o ordinário, é a ordem, é básico, é o padrão médio da vida cristã. Tem um cristão aqui? Oração, jejum e leitura da Bíblia. Se não está acontecendo com você ou comigo no mês, não é um jejum por ano, no mês. Se não está acontecendo oração, jejum e leitura da Bíblia, não espere uma visão extraordinária, porque a gente não cumpriu nem o ordinário, nem o comum. Está claro? O que não é constante no culto está esperando não é comum, não deixe de congregar. A Bíblia diz, lá em Hebreus 10, 25, não deixe. Põe o tópico aí para mim, por favor, já vamos para o final agora. Presta atenção, tópico para mim, bem rapidinho. Há pessoas que perseveram em o quê? Irmão, tem gente que é o campeão da murmuração, de longe você já sabe. Persevera, a pessoa entrando, saindo, ela continua murmurando. Em parar no meio do caminho, tem gente que começa tudo e não termina nada. Sempre está parando no meio do caminho. É o que a pessoa persevera em fazer. Em dar desculpas, irmão, tem gente que senta e conta uma história para a gente, que a gente para a nossa vida junto com ela. Porque a desculpa, a pessoa é boa, ela se tornou capacitada. Em dar desculpa. Prossiga em conhecer mais a quem? A Deus. Prossiga, põe isso como alvo, eu vou conhecer mais a Deus. Esse ano eu vou conhecer mais a Deus. Eu vou conhecer, eu não vou ficar esperando o pastor me dar Deus de bandeja. Eu vou conhecer mais a Deus. Alguém pode dizer isso? Vai, busca. Volta para Daniel 10, verso 13 agora. Diz assim, verso 13. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu deixei ali com os reis da Pérsia. Agora estou aqui para explicar o que acontecerá com o seu povo no futuro, pois essa visão se refere a um tempo que ainda está por vir. Irmãos, a visão é de futuro, a visão é para frente. Agora presta atenção, quem veio? Miguel. Diga comigo, anjo Miguel.
veio reforçar, entrou na batalha, no lugar do anjo Gabriel, para liberar o Gabriel, para trazer a resposta para o Daniel. Presta atenção, corre aqui, Modilson, corre aqui, sobe aqui, Daniel, sobe aqui, sobe rapidinho, rapidinho. Isso, não corre tanto senão que eu tenho medo de você cair e se machucar. Corre muito assim não que eu fiquei com medo, você correu muito, fiquei preocupado agora. Presta atenção. Peraí, volta para lá, Dani, volta para lá, vai lá, vai. Faz o seguinte, dobra o seu joelho aí, Daniel, você é o Daniel mesmo? Fica clamando a Deus aí, filho, vai, se humilha, dá a cabeçada no chão, não precisa dar cabeçada no chão não, só clama. Aí esse aqui, irmãos, é o anjo, você quer ser o Miguel? Vou te dar uma colher de chá, você correu tanto que eu me comoveu. Você quer ser o Miguel ou o Gabriel, filho? Eu sei que você é o Adilson, não precisa falar. Você quer ser o Miguel ou o Gabriel? Miguel, claro, eu tinha certeza, você é bom de briga, fica aqui, Miguel, vai para lá. Miguel. Daniel está orando, ora aí, Daniel. Está orando. Aí, eu sou Gabriel, graças a Deus. Aí eu sou Gabriel. Primeiro dia que ele começou a orar, eu vim. No meio do caminho, principado e potestade, demônio que não acaba mais. Quando você recebe uma visão, vai começar resistência. Isso é bíblico, está escrito aqui para a gente aprender. Aí estou aqui nessa guerra. Quem quer ser demônio? Corre aqui na frente. Graças a Deus ninguém, então tá bom. Então tem aquele principado e potestade e tal, e não sei o quê. Kaique, se eu tivesse visto essa camisa, eu já tinha chamado pelo nome. Mas fica aí, que era uma legião também. Então estava aquela legião ali, aquela guerra, e tal, e guerra. Aí, Deus lá do céu, também vou ser Deus, tá? Eu sou o Gabriel que está ali na briga. Ô Miguel, você vai lá e assume o lugar do Gabriel na briga, para o Gabriel levar a resposta para o Daniel, que ele já está esperando faz 21 dias. E eu sou aqui, eu sou o Gabriel, está na briga. Vem, filho, eu estou esperando, filho. Você vai demorar muito? Eu espero, fica tranquilo. 21 vira 42, vai. Entra na briga, filho, entra na briga. Fala para mim, vai lá, manda eu ir lá. Não, você manda eu ir lá, Vai lá. Obrigado, suma aí, arrebenta ele no meio, já deixei meio cansado. Gabriel, ô Daniel, continua brigando, filho, senão ele vai me pegar. Continua brigando. Ô Daniel, tua resposta chegou. Se coloca de pé, meu filho, porque a tua visão é grande. Presta atenção, porque isso que eu ensinei aqui acontece na minha e na sua vida. Presta atenção, que enquanto a gente está orando, vem um anjo. Se a batalha aumentar, Deus manda outro. Aquele anjo entra na batalha, mas a tua resposta vai chegar. Deus lá do céu disse assim: Gabriel tem uma missão, leva a resposta para Daniel. No meio do caminho, Gabriel não larga a briga. Deus olha e fala: ô Miguel, vai ajudar o Gabriel. E libera, fala para o Gabriel cumprir a missão. Irmão, missão de Deus para anjo tem que ser cumprida. E aos anjos ele dá ordem para nos abençoar. Eu creio que tem anjos hoje guerreando aqui, para liberar vitória sobre quem está orando, clamando e crendo. Eu creio nisso. Agora presta atenção. Quem é esse aqui? Miguel. O Miguel chegou aqui, o Gabriel e o Miguel começaram a brigar, falando: não, esse é meu papel, eu que tenho que derrubar esse cara, eu que tenho que bater. Não, eu quero levar a resposta a Deus. Foi assim? Hein? Porque o reino de Deus não é dividido, é um reino de cooperação, não é de competição. Quando o Miguel chegou aqui, volta ali, Miguel. Agora vem. Eu estou aqui na briga. Fala para mim que você vai me ajudar na briga. Pode ir, que eu vou lá no seu lugar, vai. Ih, vai lá. Eu não, pô, tá achando que eu não dou conta? Tá querendo me humilhar na frente aqui dos demônios? Que negócio é esse? Pode voltar lá e falar para Deus que eu não aceito isso não. A briga é minha, que eu vou terminar isso aqui, pode voltar para lá. Foi assim? Não, não volta não, filho. Pelo amor de Deus, fica aqui. Gente, foi assim? Mas é assim na tua casa e na minha casa às vezes. Ninguém vai estar rindo de você. Você viu? Rapidinho eu sei fazer esse cara quieto. A gente está competindo ao invés de cooperando. A gente, quando chega para ajudar quem está na briga, vai lá que você não deu conta mesmo. O outro, não vem tentar aqui não, eu resolvo. O reino de Deus é um reino de cooperação. Põe o tópico para mim aí, por favor. Cooperação. Deus envia anjos em missão em favor de quem está o quê? Orando. Põe o próximo tópico já, por favor, rapidinho. O reino de Deus é um reino de o quê? Cooperação, não de competição. Não entre em disputa com a sua família, coopere. Você viu o que eu fiz? Lavei a louça, hein? E eu que fiz a comida.
lavei a roupa, hein? E eu que sujei. Pare de competir e coopere. Alguém quer o reino de Deus sobre a sua casa? Então para de competir e coopera. Não há uma disputa de vaidade, porque quando houve uma disputa de vaidade entre anjos, o que Deus fez? Expulsou do céu. Quando Lúcifer foi disputar vaidade, com orgulho, cheio de orgulho, disputou vaidade no céu, Deus o fez cair, e Jesus falou: vocês estão impressionados pelo poder? Eu vi a Satanás cair como um raio. Jesus está dizendo, quando a vaidade e o orgulho tentaram dividir o céu, Deus fez uma limpa. Que na minha casa, na sua casa, a vaidade e o orgulho não prevaleçam, porque senão vai ter que ter limpa lá dentro. Alguém está entendendo? Casamento, reino de cooperação. Filhos, casamento. Filhos, reino de cooperação. Irmãos, família, reino de cooperação. Igreja, reino de... Você viu, o pastor chamou o irmão Adilson, não chamou eu. Ainda falou que ia chamar eu para ser demônio, por causa da camisa que eu estou do Corinthians. Você está com a roupa? O cara vem de uniforme, vem uniformizado para ser chamado. Irmãos, é um reino de cooperação. A gente, nesse reino de cooperação, tem liberdade até para brincar. Quando a gente vê alguém ministrando e acha tão... A gente precisa aliviar o fardo, sem tirar responsabilidade. A responsabilidade é grande. Coopere, coopere, coopere. Apoie. Pode descer vocês dois, obrigado. Vamos terminar a mensagem. Vamos lá, versículo 15 agora. Diz assim, verso 15. Enquanto ele falava comigo, eu olhava para o chão sem conseguir dizer uma única palavra. Então aquele que se parecia com um homem tocou meus lábios, e eu abri a boca e comecei a falar. Disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, estou angustiado por causa da visão que tive e me sinto muito fraco. Como é possível alguém como eu, seu servo, falar com meu Senhor? Minhas forças se foram e mal consigo respirar. Olha o que Daniel está falando agora, as lutas dele são físicas também. Então aquele que se parecia com um homem tocou em mim novamente, e senti minhas forças o quê? Deus está renovando as forças de muita gente hoje aqui. Senti minhas forças voltarem. Zé Paulo, anota esse versículo, ele fala comigo sobre renovo. Só isso, filho. Porque Deus está testificando umas coisas que Deus está falando comigo desde semana passada. E eu não tinha nem pensado aqui, mas a hora que o Espírito Santo fala aqui comigo, eu preciso agarrar. 19. Não tenha o quê? Não tenha o quê? Por favor, me ajudem. Não tenha medo. Ele disse, pois você é muito o quê? Precioso, ou na Almeida vai dizer amado de novo. Não tenha medo, ele disse, pois você é muito precioso para Deus. Que a paz esteja com você. Tenha ânimo e seja o quê? Forte. Põe o último tópico para a gente poder orar. Presta atenção nisso aqui. Você é amado. Continue firme, porque sua resposta está chegando, e com ela paz e fortalecimento. Só quem crê diz amém. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Pode aplaudir e dar glória ao Deus vivo, Ele merece.